Fala galera, tô de volta aqui mais uma vez. Esse é o nosso quinto episódio aqui da nossa comunidade de fé online, né? Meu nome é Caio Couto, também coloquei aí como Caio do Valongo, como nome artístico, votado lá na rede vizinha. E com isso, no dia de hoje, nós vamos bater um papo sobre família tradicional cristã. Mas antes disso, eu quero que você deixe aí o seu like, deixe seu comentário, participe de alguma forma. Você pode até dar mesmo temas para a gente poder abordar aqui. Beleza? Então, hoje será de uma forma bem objetiva, porque eu sei que falar de família é algo muito delicado para algumas pessoas, gera certa polêmica, gera certo desconforto mesmo, mas a gente está aqui para aprender e para bater um papo junto. Bem, quando a gente fala de família tradicional cristã, a gente tem que trazer para dentro do nosso conceito aqui de família, né, no Brasil. E no Brasil, né, as famílias são diversas, né? Você tem família, né, vamos dizer aqui, que é tradicional de homem, mulher e crianças, mas você também tem um homem mais um outro homem com as crianças, ou uma mulher com outra mulher, mas também com crianças, né? E nós temos a família brasileira, para mim mesmo, é aquela em que você tem uma mãe, a avó e as crianças, entende? E isso acontece muito, né, nas famílias negras, mas também nas famílias pobres, independente da cor, raça ou qualquer coisa do tipo. Mas aí nós vamos aqui para primeiro contexto, né? Logo no início aqui de Mateus capítulo 1, vamos ali começar no versículo 18. E diz assim: A origem de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, comprometida em casamento com José, antes que coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, seu esposo, sendo justo e não querendo denunciá-la publicamente, resolveu repudiá-la em segredo. Enquanto assim decidia, eis que o anjo do Senhor manifestou-se a ele em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu o chamarás com o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamarão de Emanuel. Só até aqui, até o verso 23, tá ok? Então, gente, essa história, né, se conta aqui em Mateus 1, ela conta, né, como que Jesus foi gerado. E Jesus, justamente, ele foi gerado sem a participação do homem, né, única e exclusiva da mulher e do Espírito Santo. Então Maria, ainda virgem, se achou ali grávida pelo Espírito Santo, né, e José, preocupado com ela, né, procurava repudiá-la em segredo, né, não aceitá-la mais como sua esposa em segredo. Mas aí o anjo do Senhor fala com ele, e ele sim, ele aceita Maria como sua esposa e ele assume Jesus. Né? Então nós temos uma adoção por parte de José, porque Jesus, humanamente, ele não tem um pai biológico, entende? Mas ele tem um pai de criação. Então toda a influência masculina que Jesus teve foi justamente de José. E José não tinha nenhum laço sanguíneo com Jesus, né? E ele adota essa criança. Então ele assume uma missão que antes não era dele. E se a gente for correndo ali o texto, a gente vê que o anjo do Senhor ele vai falando mais com José. Ele fala com Maria inicialmente, mas depois ele fala unicamente com José. Né? Ele orienta, vai para aqui, vai para ali, vai para lá, entendeu? Sai daqui, vai para o Egito, sai do Egito e vai para tal lugar, entende? Mas essa família, né, ela já foge um pouco do nosso contexto de família cristã, entende? Por quê? Porque Jesus, né, vamos dizer que ele não é filho de José. José o adota. Então, tipo assim, pra mim é aí que nasce aquela ideia de pai é quem cria. Eu mesmo também não sou de uma família tradicional cristã, né? Disso que se impõe, de papai e mamãe. Né? Eu tenho minha mãe, eu tenho minha avó, meu tio, toda a minha família ali, né? Minha avó, meu tio, minha tia e minha irmã. Né? Eu tive um pai de criação também. Me registrou e me criou, mas eu também tenho um pai biológico que pode deixar por lá mesmo. Mas, assim, também já não vem de dentro dessa família. Então, talvez para mim seja mais fácil entender ou até mesmo enxergar esse texto por um outro lado. Mas aí, essa família tradicional cristã que é imposta para a gente, ela basicamente não existe até mesmo dentro das igrejas. Porque em muitos casos acontece o quê? Eu tenho os meus, você tem os seus, nós nos juntamos e temos os nossos. Entendeu? Em muitos dos casos, né, principalmente nas igrejas de periferia, nas igrejas pentecostais, até em demais, né, a família
ela é formada dessa forma. Muitas das vezes é uma mãe solteira que tem que dar conta ali das crianças, porque há fortemente um abandono paterno, entende? E dentro desse abandono paterno, muitas das vezes quem assume esse papel de pai é justamente a mãe e a avó. Ou então uma outra pessoa que a mãe acabou conhecendo no caminho e ali se uniram. Então esse cara, esse rapaz, ele assume ali o papel de pai para aquela criança. Então o que eu estou querendo dizer? Esse modelo de família perfeitinha dentro do Brasil, ele praticamente não existe. Entende? Muito também motivado por uma questão racial que já vem de lá de trás, sabe? E que se perpetuou até o dia de hoje. Então, é, eu não ia tocar nesse ponto da questão racial, só que, cara, esse é algo que está impregnado já há muito tempo. Então, a gente para olhar, a maioria dessas famílias que acontece isso são famílias negras. A maioria das mães solteiras, das mães que têm que sair para trabalhar e deixar o filho com a mãe, ou então até mesmo deixar sozinho, são mulheres negras. E são mulheres pobres, são famílias pobres. Né? Não somente negras, estou falando que a maioria são negras. Entende? Então, nós temos como um bom exemplo de família, até mesmo brasileira, a própria família de Jesus. Entendeu? Porque praticamente ele, José, ele teve alguns filhos antes, provavelmente ele foi casado antes, né? Depois ele vai se casar com Maria e tem Jesus, entende? E com isso, né, se configura ali uma nova família. Vamos dizer que José já tinha um deles, então Maria já vem com mais um, e é isso aí. Entende? Então não se sinta oprimido ou nem menor pela sua família não ser estruturalmente cristã. Ela não tem uma estrutura cristã que se impõe nos dias de hoje, ou que se impôs sempre. Entende? Porque a família que a gente tem é a família que Deus nos deu. E essa família ela não precisa estar configurada entre papai, mamãe e filhinhos. Entende? Então, Jesus, mais uma vez, é um bom exemplo de que pai é quem cria, né? E a família que Deus nos dá, ela é nossa, independente da forma que ela é formada. Porque dentro dessa família você tem educação, você tem carinho, você tem amor, você, você é suprido de tudo aquilo que você necessita, por mais que você não entenda em muitos momentos. Ok? Então, a minha mensagem de hoje é essa. Ame a sua família e compreenda que Jesus é o melhor espelho para a gente. Agora, não é porque a sua família se configurou dessa forma que você vai criar a sua família também dessa mesma maneira. Você pode, né, fazer suas escolhas e viver de uma maneira diferente. Construir a sua família a partir de uma forma diferente. Principalmente para os homens, não abandonando seus filhos, né? Não deixando no colo da mãe. Entende? Então, essa é a minha mensagem de hoje. Se você curtiu, gostou, você pode deixar o seu gostei, seu comentário e me seguir nas redes sociais lá como Caio do Valongo. Beleza? Então, tamo junto.